Olá, hoje é segunda-feira, 29 de setembro de 2025. O Câmara Repórter segunda edição está no ar. Acompanhe agora quais são os destaques desta edição. FEComércio divulga pesquisa sobre o reordenamento do bairro do Alecrim. Space Day promove a imersão no fascinante universo da exploração espacial. Sessão solene na Câmara Municipal marca o encerramento das campanhas Setembro Amarelo e Setembro Dourado. Na Comissão de Justiça, os vereadores derrubam 3 vetos do Executivo Municipal. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Câmara Repórter segunda edição. Uma sessão solene realizada na tarde desta segunda-feira na Câmara Municipal de Natal marcou o encerramento das campanhas do Setembro Amarelo e Setembro Dourado. A Câmara Municipal de Natal realizou uma sessão solene marcada pela emoção e pelo reconhecimento. A iniciativa, proposta pela mesa diretora e presidida pela vereadora Camila Araújo, celebrou o encerramento do Setembro Dourado e Setembro Amarelo. A Câmara Municipal, através da presidência desta casa, da mesa diretora, abraçou estas 2 campanhas importantíssimas, a do Setembro Amarelo e do Setembro Dourado. Então foi um mês de divulgação, tanto da questão da saúde mental, mecanismo de ajuda para as pessoas que estão enfrentando esse tipo de situação e também do próprio câncer infanto-juvenil. Então hoje é o encerramento desta campanha pela vida, de valorização à vida, ao autocuidado. O Setembro Dourado é dedicado à conscientização sobre o câncer em crianças e adolescentes, enquanto o Setembro Amarelo reforça a importância de falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. 2 campanhas diferentes, mas que se encontram no mesmo propósito: salvar vidas e espalhar esperança. Durante a solenidade, 7 pessoas e instituições que se dedicam a essas causas receberam diplomas de reconhecimento. Agradecidos pela homenagem, ressaltaram que a solenidade foi um chamado à reflexão e que a sociedade precisa caminhar junto para enfrentar desafios que não têm cor, classe social ou idade. E reforçam que setembro termina, mas a luta continua todos os dias. Eu recebo com muita gratidão, por ter esse tema como um propósito de vida hoje, de falar sobre o tema, de entender que é importante falar para poder prevenir. As pessoas precisam conhecer o assunto, entender melhor, compreender, se conscientizar para poder entrar em ação, para poder prevenir a questão do suicídio. A gente costuma dizer que a 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Então isso é um dado muito forte, que infelizmente é real e que a gente precisa estar falando desse assunto para que a gente mais possa entrar com a questão da prevenção, que é o mais importante diante do suicídio. Agradecer a oportunidade de estar falando sobre o Setembro Amarelo. Nós que criamos o Setembro Amarelo aqui no Rio Grande do Norte, na oportunidade à frente, na diretoria da Associação Norte Rio Grande de Psiquiatria, e Natal não é diferente da situação no Brasil. Os indicadores têm aumentado, principalmente na clientela entre adolescentes, entre 15 e 19 anos, estamos vendo um aumento considerável em virtude do uso de drogas, em virtude do aumento do transtorno de ansiedade nessa população. E estamos aqui exatamente para trazer a mensagem que é possível prevenir através de ações de psicoeducação, ações assistenciais. Eu agradeço à Câmara dos Vereadores por ter esse ato tão nobre de trazer pessoas importantes que colaboraram ao longo desses anos no Setembro Amarelo e não termina em setembro, é o ano inteiro. A gente fica bastante emocionado, A homenagem ela chega para a gente, são 30 anos na luta, Mas aumenta a nossa responsabilidade, Nós temos que fazer mais, nós temos que juntar mais pessoas, nós temos que mobilizar essa sociedade toda para que toda ela seja homenageada, no sentido que tenha a cura sem sequela, um tratamento menos invasivo, menos doloroso, mais barato. Então todo mundo vai sair ganhando. Na verdade é toda a sociedade se mobilizar, Porque eu sempre falo, parece uma ladainha, mas o câncer infanto-juvenil, como o câncer de adulto, ele é democrático, dá em todas as classes, credos e raça. Então em qualquer pessoa, você pode ter um parente,
parente, um amigo, um vizinho. Então todo mundo tem que se mobilizar. Nós temos que divulgar sinais e sintomas, nós temos que fazer com que esse acesso seja viabilizado da melhor maneira possível, porque tratar um câncer infanto-juvenil, ou um câncer de adulto, qualquer tipo de câncer, ele tem um tripé. Você tem que ter um hospital, você tem que ter uma instituição de apoio e você tem que ter diagnóstico precoce. E aí nós temos aqui bons hospitais, boas casas de apoio, e nós estamos perdendo para o diagnóstico tardio. Então a gente precisa acelerar isso, a sociedade precisa despertar para isso. Todos os entes, né? O Estado, o município, o Estado a nível federal, os empresários, as empresas, divulgar sinais e sintomas, fazer aí um mutirão para que toda a sociedade entenda e as crianças cheguem cedo para o tratamento. É com muita felicidade que hoje a gente está aqui para o encerramento dessa campanha do Setembro Dourado, né? Dizer como é importante todos os atores se envolverem, especialmente no diagnóstico precoce. Nós temos outras instituições que, assim como o GAC, está aberta para receber as crianças, e se a gente conseguir receber essas crianças de forma precoce, para que elas tenham tratamento adequado, cura e cura sem sequela, para nós é muito importante. Sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha sobre saúde mental, o GAC também tem um trabalho, porque você veja que crianças e familiares tendo que enfrentar esse diagnóstico e esse tratamento. Então, nosso setor de psicologia é um setor que acolhe essas crianças, é um setor que faz um projeto específico para que essas crianças aprendam a trabalhar suas emoções, a colocar suas emoções, e também as famílias, que precisam ali ser muito fortes para acompanhar todo esse tratamento. Então, esse duplo encerramento dessa dupla campanha na Casa Legislativa é muito importante para nós. A gente parabeniza, tanto a mesa diretora como todos os parlamentares que encamparam aqui conosco essa campanha. Parlamentares e representantes da área da saúde também prestigiaram a solenidade. Todos ressaltaram a importância da união de forças e do olhar humano diante de temas que exigem empatia, acolhimento e políticas públicas efetivas. A mesa diretora da Câmara, através da presidência, Frederico Jacome, e todos os membros foram muito felizes em realizar esse ano, além das campanhas da cidade, realizar também uma campanha dessa casa, do Setembro Dourado e Setembro Amarelo. Quero aqui fazer um destaque ao Setembro Dourado, que é o combate ao câncer infanto-juvenil, uma pauta que a nossa Frente Parlamentar da Criança e Adolescente vem trabalhando também, e que a gente possa fazer com que essa casa, a prefeitura, a sociedade, a gente atue sim com campanhas de conscientização, que é importante, sem sombra de dúvidas, fundamental, mas não somente campanhas, que a gente possa também ser um agente público de fiscalização de políticas públicas eficientes para que possa garantir dignidade a essas crianças para o câncer infantil no Setembro Dourado. E sobre o Setembro Amarelo também, a gente fazer com que a nossa prefeitura, através da nossa Câmara, a gente possa aumentar a fiscalização para que nossos CAPs, a gente possa aumentar a rede de psicólogos na Prefeitura de Natal, porque, sem sombra de dúvidas, é um diálogo fundamental da Câmara com a Prefeitura para que a gestão possa melhorar cada vez mais na saúde mental e no combate ao câncer infanto-juvenil. Então, essa casa, além de fazer uma campanha de prevenção, dá também uma mostra que a gente está preocupado com essa pauta do ponto de vista de política pública. Eu vejo com muita alegria, porque nós participamos de muito movimento, de muitas mesas, reuniões, temas, chamamos a atenção da sociedade, e eu acho que, na verdade, a gente está começando um grande movimento que vai continuar, Além do dourado, do amarelo, nós tivemos o laranja, o verde, pela vida. Sábado a gente estava caminhando aí para a questão da doação de órgãos também ser uma pauta da sociedade. Então, eu acho que o grande ganho desses temas que são chamados a atenção é incluir o povo, A saúde não pode ser um tema técnico de gabinete, nem de equipes profissionais. Ela é uma pauta que passa a sua vida, passa a vida dele, passa a vida de todo mundo que está aí assistindo, porque em algum outro momento a gente pode estar lidando com um familiar ou mesmo com a gente, que precisa desse cuidado. E quando essa hora chegar, a gente quer que funcione, que o serviço nos atenda bem, que exista um fluxo, que as pessoas consigam entender, que não seja algo grego, complexo, mas que seja algo de acesso. Então, eu acho que esse é o grande movimento de unir todos, tanto a classe política quanto a classe dos profissionais e o próprio cidadão, em prol do tema que é a vida.
que não fique só no mês de setembro, que fique durante todo o ano. Isso é um compromisso da Comissão de Saúde, isso é um compromisso do mandato do vereador Luciano Nascimento, isso é um compromisso da Câmara Municipal de Natal e eu tenho certeza também em parceria com a Prefeitura. A Câmara hoje faz essa grande solenidade para homenagear nomes importantes que têm o combate contra o suicídio e o combate em prevenção ao câncer infanto-juvenil. Muito importante para a Câmara e para a sociedade. Os vereadores que integram a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reuniram nesta manhã e apreciaram 16 projetos que estavam previstos em pauta, entre eles vetos do Executivo. Um dos vetos do Executivo apreciados e derrubados na Comissão de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de pontos de recarga para abastecimento de veículos elétricos em rodovias sob responsabilidade do município. A iniciativa é do vereador Kleber Fernandes. É um projeto importante porque nós sabemos que há um crescimento substancial da frota de veículos elétricos e híbridos na cidade do Natal. Assim como todo mundo, em todo o país, as próprias empresas, a iniciativa privada tem adotado pontos de recarga para os veículos elétricos como forma de apresentar um diferencial no seu atendimento e uma forma até de atrair o consumidor para o seu estacionamento e, consequentemente, para o seu negócio. Então, o nosso projeto prevê que o município faça um levantamento, uma distribuição na cidade, nas vias que são de sua responsabilidade, uma colocação, instalação e o mapeamento de todos esses pontos de recarga de veículos elétricos em Natal, possibilitando inclusive as parcerias público-privadas através de chamamentos públicos, de credenciamentos, com empresas que têm o interesse de explorar esta atividade comercial, inclusive o município podendo, nesta parceria, ter uma participação nos lucros desta empresa que, porventura, tenha interesse de assumir a recarga de veículos na nossa cidade. Outro veto derrubado institui o Programa Municipal de Ecoterapia, voltado para atender pessoas com deficiência da cidade. A proposta é do vereador Tony Henrique. Nós fomos procurados por muitas mães atípicas, familiares, amigos que tratam no dia a dia com pessoas com deficiência, autismo, paralisia cerebral. E esse projeto traz esse programa onde o Executivo, a Prefeitura de Natal, pode estar promovendo parcerias municipais e privadas que tragam este tratamento tão importante e tão eficaz. Há muitos relatos de resultados positivos que tem alcançado na coordenação motora, na fala e na escrita. Então, esse projeto ele vem através, como já falado, dos animais, tratar a essas pessoas e com certeza teremos aí bons resultados e colheremos bons frutos. Outro veto derrubado dispõe sobre a vedação de entrega de produtos enviados por terceiros pelo uso de serviço de entrega que não disponham da identificação do remetente. A matéria é da vereadora Camila Araújo. Primeiro eu quero parabenizar a relatoria do vereador Fúvio, que deu parecer pela derrubada do veto, né? E o veto é um projeto tão importante que nós apresentamos ao município de Natal, que é proibindo, vedando a entrega de mercadorias anônimas, né, por qualquer empresa que faça este serviço de entregas. Isso visando a proteção dos nossos munícipes, uma vez que tivemos um fatídico caso aqui no município de uma criança que a família recebeu uma mercadoria anônima e era do gênero alimentício e essa criança ingeriu e veio a óbito porque este alimento estava envenenado. Casos como esse têm acontecido a nível de Brasil, em várias capitais, cidades, né, da nossa federação. Então, ele visa tão somente a proteção dos nossos munícipes para que aqui em Natal tenha uma regulamentação dessas entregas, ou seja, entrega anônima no município de Natal, ela não pode acontecer e em virtude de lei. E ainda na manhã desta segunda-feira, a Câmara Municipal de Natal abriu as portas para um momento de fé e devoção. A Casa Legislativa recebeu a visita da imagem de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira da cidade. A celebração reuniu fiéis, servidores e vereadores num ato de oração e homenagem.
Com muito zelo e cuidado, a imagem de Nossa Senhora da Apresentação foi conduzida para o plenário da Câmara Municipal de Natal. No local foi realizada uma missa, celebrada pelo Monsenhor José Valquimar Nogueira. Muito importante estar aqui hoje porque a festa começa no dia 11 de novembro, mas quando a imagem vai passando pelas instituições e pelas diversas casas das famílias que a recebem, mostra que a festa está começando. E passar também numa casa que é pública mostra que a presença de Nossa Senhora vem abençoar. Muito importante a questão da política, que faz parte, como o Papa Francisco diz, de uma forma elevada de caridade, que é a política, para que todos os membros desta casa possam perceber que Nossa Senhora também os acompanha no seu trabalho. A missa contou com a presença de vários fiéis, entre eles servidores da casa. É muito importante recebermos aqui a nossa padroeira, a padroeira da cidade de Natal, Nossa Senhora da Apresentação. Sempre uma alegria, ela é acolhida aqui na casa do povo, onde os servidores a recebem com muito carinho para abençoar todo o nosso ano e o ano que chega de 2026. É muito gratificante receber a imagem de Nossa Senhora, não só para nós que somos católicos, mas para toda a comunidade cristã. É muito relevante a gente receber a visita da nossa mãe, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Apresentação, nesse início de festejo da nossa cidade, da nossa padroeira, Nossa Senhora da Apresentação. Vereadores do Legislativo natalense também estiveram presentes neste momento de fé. Os parlamentares ressaltaram a importância da visita da santa. Eu, particularmente, fico até emocionado, porque eu sou um jovem católico, como falei, bem engajado, então é um momento para mim muito único. Iniciar a semana com uma santa missa, com o Monsenhor Valquimar, com tantos fiéis participando e desejando para todos nós uma boa semana, com muitas realizações, é algo que realmente enche nosso coração de alegria. Com a chegada da imagem de Nossa Senhora da Apresentação, traz a esperança de paz aqui nessa casa, que nós estamos precisando, traz a esperança de amor, traz a esperança de solidariedade, para que nós possamos melhorar a vida das pessoas. Também traz a esperança de fé e de amor a Cristo. Após a Câmara Municipal de Natal, a imagem de Nossa Senhora da Apresentação vai percorrer outras instituições da cidade. As festividades acontecem de 11 até o dia 21 de novembro. As peregrinações já começaram há poucos dias, neste mês de setembro ainda, e vão até o dia 10 de novembro, véspera do início da festa da padroeira. Tem a finalidade de levar a presença de Nossa Senhora para a casa das pessoas e para as instituições, preparando aquela festa. Então, quando nós vemos que as imagens estão percorrendo casas e instituições, percebemos que a festa está começando. Então, essa preparação é muito importante porque leva as pessoas a compreenderem o sentido espiritual de uma preparação para o grande momento que acontecerá em novembro. Uma pesquisa realizada pelo Instituto FEComércio reacendeu o debate sobre o reordenamento urbano no Alecrim, um dos bairros comerciais mais tradicionais de Natal. Os dados revelam que tanto consumidores quanto empresários reconhecem a importância dos camelôs na dinâmica econômica local, mas defendem mudanças para melhorar a organização, o trânsito e a infraestrutura da região. O Alecrim é um dos bairros mais tradicionais de Natal, conhecido pelo comércio forte e diversificado. Atrai diariamente milhares de pessoas em busca de produtos e serviços. Das feiras de rua às grandes lojas, o bairro se mantém como um dos principais polos comerciais do Rio Grande do Norte. Mas ainda há muito o que se fazer para melhorar o atendimento dos que trabalham, compram ou simplesmente passam por aqui. O movimento de carro, né, e não tem campo para estacionamento direito. O negócio tem que organizar. Só em prestar atenção não tem nem onde parar, né? Tem que estar rodando e procurar um canto para estacionar que não tem, né? Não tenho dúvida, se isso aqui fosse bem organizado, padronizado, fiscalizado, era uma beleza para todo mundo. As pessoas que vinham para cá se sentiam mais seguros. Isso aqui era para ser bom para os camelô, era para ser bom para a comunidade. Isso aqui era para ser um ponto turístico. O Alecrim era para ser um ponto turístico. Desde quando o poder público se responsabilizasse pelo Alecrim.
Aqui é falta de espaço até para os clientes passar. É tudo tumultuado, só não tem aqui na minha banca na frente, mas aí onde você chegar você vê. Esses tumultos aí, isso aí dificulta muito a passagem, a época de Natal aqui é muita perreira, entendeu? Mas as pessoas acham que tem o direito de botar, às vezes passa aqueles caras que vai tipo rapa, tira tudinho, depois ele volta de novo, eles não obedecem. Se você chegar e fizer e vier uma vistoria aqui, eles vão fazer naquele dia que vem. Com 2, 3 dias você pode voltar aqui, que está tudo do mesmo jeito, é um camelô, uma bagunça. E os estacionamentos, o que a senhora acha? E aí, meu filho, nem se questiona mais, porque estacionamento agora é o que está difícil demais. Entendeu? Eles agora querem estacionar até moto aqui. Tem que chegar aqui, tem esse dia aqui, é umas 10, 15 motos. Aí que acaba o espaço. Pensando em avaliar os principais fatores a serem melhorados e discutir um reordenamento do comércio de rua, a FEComércio fez uma pesquisa buscando entender o censo da população a respeito do bairro. O levantamento ouviu 500 consumidores e 200 representantes do comércio formal e constatou que tanto clientes como empresários defendem os camelôs como parte importante da dinâmica econômica, mas é necessário uma maior organização. Os resultados mostraram que quase 80% dos consumidores acreditam que os camelôs ajudam a movimentar o comércio e quase 90% apoiam a criação de espaços exclusivos para o comércio informal. O diretor executivo da FEComércio, Laumir Barreto, avalia os resultados e destaca pontos positivos e negativos. A pesquisa ela foi realizada junto a empreendedores formais que estão instalados no bairro do Alecrim e pessoas que frequentam o bairro, comprando produtos, utilizando-se de serviços do bairro, e a nossa surpresa foi que não há, na percepção tanto dos empresários quanto das pessoas que compram, interesse que não existam vendedores ambulantes, que não existam camelôs. Há, na verdade, um sentimento de complementariedade, que as pessoas quando vêm ao Alecrim, vêm não só para comprar no comércio formal, ou não só no camelô. Normalmente eles dividem as suas compras. E aí se pergunta, então, o que representa o camelô? Representa também um atrativo para pessoas frequentarem o bairro, mas, por outro lado, existe uma desorganização geral quanto à presença desses camelôs. A gente tem uma quantidade enorme de camelôs que se espalham pelo bairro do Alecrim, alguns no próprio camelódromo, alguns deles que não são mais os detentores do direito de utilização. Esses detentores desse direito, eles em alguns casos têm 10 ou mais estabelecimentos, o que é contra eu diria que a concepção quando o camelódromo foi criado, mas isso se desvirtuou ao longo do tempo. Você tem camelôs que estão pelas calçadas, você tem camelôs que estão pelas ruas, pelo passeio público, alguns deles, inclusive, na subida de PCDs, de pessoas com deficiência. Tem ruas, tem calçadas que você não tem como as pessoas trafegarem simplesmente, porque elas estão lotadas de ambulantes que não permitem nem o tráfego de pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência, e até, principalmente, as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, o problema é necessidade de reordenamento, de organização em relação ao camelódromo, que cada um só tenha um, precisa também ser repensado. Ele está velho, deteriorado, problemas relacionados a banheiro, problemas relacionados à parte sanitária, segurança alimentar, esqueça, segurança das pessoas. Se houver talvez um incêndio, será o caos, porque a maioria, se não a totalidade dos camelôs que estão lá, não tem nenhum tipo de segurança e de equipamentos para combater um incêndio. Então, o que a gente precisa, na verdade, é organizar o trânsito, organizar a acessibilidade das pessoas. A parte de segurança sempre é um problema, a parte de limpeza pública, a parte de iluminação. Então,
é realmente o poder público voltar os olhos para esses problemas que foram encontrados, que foram percebidos nessa pesquisa que foi feita. A pesquisa apontou que os principais entraves do bairro são as áreas de estacionamento, investimentos em infraestrutura, reorganização dos camelôs e reforço na segurança. O presidente da Associação dos Empresários do Alecrim, Matheus Feitosa, aponta que os dados ajudam a compreender e pensar alternativas de modernizar o comércio. São pontos que a gente já discute há muito tempo e aponta, não só através de pesquisas, feitas pela FEComércio, mas também em conversas, em diálogos, em reuniões, por a gente estar sempre mapeando isso dentro do Alecrim. E a pesquisa ela faz com que um certo burburinho que foi criado, digamos assim, que existia um distanciamento entre lojistas, camelôs e ambulantes. Existia uma rivalidade. Foi criada essa rivalidade durante os anos, porque se dizia que os lojistas queriam tirar os camelôs e os ambulantes das calçadas, queria acabar com o camelódromo, mas na verdade não é isso, é o contrário. Um sobrevive com o apoio do outro. Então, essa rivalidade que foi criada por algumas pessoas com interesses financeiros, por existir um mercado imobiliário que todo mundo conhece, de forma irregular, por ocupação dos espaços públicos de forma errada no Alecrim. Esse ordenamento é uma prioridade que tem que ser feita pela gestão. Esse ordenamento vai trazer a organização do trânsito, sinalização viária, dizendo onde pode ser ocupada moto, carro, quantos veículos podem estar ali naquele local. Vai estar também definido onde tem que ser instaladas faixas de pedestres, elevado ou não. Enfim, distanciamento das esquinas para ter acessibilidade, dizendo que em alguns pontos não pode ser ocupado por bancas ou ambulantes. Então, esse ordenamento já traz o nome dele, com ele, organização, não só do trânsito, mas também da definição do uso dos espaços públicos com a autorização e fiscalização do município de Natal. Outro ponto destacado no levantamento foi que quase 60% dos consumidores compram tanto no comércio formal quanto com os ambulantes. Matheus e Laumir defendem uma maior atuação do poder público através dos resultados da pesquisa. Nós apresentamos essa pesquisa para os próprios empreendedores, apresentamos para o poder público, houve uma reunião combinada com o prefeito, que praticamente todos os secretários municipais estavam lá, e nessa reunião nós fizemos a apresentação dos resultados da pesquisa, e mais recentemente com os próprios representantes dos ambulantes. Não? Agora todos se voltarem, especialmente o poder público, para, a partir dos problemas que foram detectados, e muitos deles a Prefeitura de Natal tem ciência já disso, e o que é melhor, tá? Percebeu-se uma tendência e eu diria que uma grande possibilidade do prefeito, pelo menos a disposição ele levou para essa reunião, de se debruçar sobre os problemas, até determinou a criação de uma comissão para que os problemas sejam, a partir desse diagnóstico, sejam efetivamente resolvidos. Vai requerer investimento do poder público, não tenho nenhuma dúvida, mas que se precisa organizar, e todos pensam dessa forma. Que essa gestão faça agora, nesse momento, a gente não pode mais esperar por isso, para não estar daqui a 1 ano, 2 anos, passando o que a Cidade Alta está sofrendo, o que a Ribeira já sofreu e hoje está sem nenhum tipo de movimentação comercial. Se não for as instituições públicas, a Ribeira não tem uma movimentação, Tem poucas empresas ali ainda, tem a Coderna, enfim, tem um porto, mas não é pujante como o Alecrim. E uma particularidade do Alecrim é que ele ainda tem uma população grande morando nela. Em 2019 nós tínhamos em torno de quase 28 mil pessoas morando no Alecrim, e esse número vem crescendo. Esse número de 28 mil pessoas foi apresentado no plano diretor. Na revisão do plano diretor a gente ouviu esses dados nas plenárias. E aí a população do Alecrim voltou a crescer, então o Alecrim ainda tem essa particularidade também, além da variedade de produtos, da variedade de segmentos, mas para que com isso o Alecrim continue pujante, continue gerando emprego e renda, continue gerando arrecadação, não só do ICMS, mas do ISS também, IPTU e outros tributos, a gente precisa organizar
para que o alecrim tenha mais anos de vida e ele também continue recebendo os investimentos que vêm sendo feitos. E veja a seguir, o FRN busca voluntários que fizeram cirurgia no joelho para estudo. E ainda, Natal recebe a segunda edição do Space Day, uma viagem pelo universo que tem despertado a curiosidade de crianças e jovens. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! A UFRN está recrutando voluntários para estudos sobre reabilitação pós-cirurgia no joelho. Quem traz mais informações é a repórter Desiane Moreno. O programa de pós-graduação em Fisiologia da UFRN está recrutando voluntários que tenham passado recentemente por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho. O objetivo do estudo é verificar se uma escala de percepção de esforço pode servir como ferramenta complementar para prescrever exercícios de reabilitação em casos de reconstrução do ligamento anterior. Podem se inscrever pessoas entre 18 e 40 anos com até 3 meses de pós-operatório e que estejam em processo de reabilitação. Os interessados devem preencher o formulário online e podem obter mais informações pelo Instagram, ppgfis.frn ou pelos números de WhatsApp 98803-1547 e 99903-6692. Atenção, mulheres a partir dos 40 anos. A Unidade de Saúde de Candelária, aqui em Natal, recebe a partir deste sábado um serviço itinerante de mamografia gratuito. A ação, promovida pela Prefeitura em parceria com o Grupo Reviver, tem como foco a detecção precoce do câncer de mama. Quem traz mais informações é o repórter William Medeiros. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal está promovendo exames gratuitos de mamografia na Unidade Básica de Saúde de Candelária, situada na Rua Barão de Açu, no bairro de Candelária. As atividades acontecem até a quinta-feira, dia 2. O exame tem o objetivo de detectar o câncer de mama de maneira precoce. A unidade móvel do atendimento estará estacionada no local das 7 da manhã às 4h30 da tarde. Podem participar mulheres a partir dos 40 anos, portando documento de identidade com foto, cartão do SUS e também comprovante de residência. Não é necessário levar nenhum encaminhamento médico. Hoje é o Dia Mundial do Coração, uma data que reforça a importância de cuidarmos melhor da saúde cardíaca. O encarregado administrativo de obras, Adriano da Silva, de 42 anos, esteve no Hospital Onofre Lopes na manhã desta segunda-feira para uma consulta com o cardiologista. No dia 17 de agosto, ele sofreu um infarto. Após o susto, ele, que nunca havia feito um check-up, decidiu adotar hábitos mais saudáveis e ter acompanhamento médico. Eu estava em casa e senti uma dor no braço. Aí para mim era nada. Aí fui jogar bola e no intervalo do jogo eu me senti cansado. Aí não fui jogar, mas aí aconteceu. Uma dor no peito, puxando para o braço esquerdo. Aí me colocaram dentro de um carro e levaram para o hospital. Aí chegou lá e aumentou a dor. Aí bateram o elétrico e depois do elétrico me botaram na UTI. Aí dia 23 de agosto fiz o cáter, aí falou que a artéria principal estava obstruída. E agora, depois desse tremendo de um susto, você vai se cuidar mais, né, moço? Com certeza, agora é nova vida. Nesta segunda-feira, 29 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Coração. A data foi criada justamente para celebrar a importância da prevenção das doenças cardiovasculares.
A hipertensão é o principal fator de risco para doenças cardíacas e AVCs. Recentemente, foram definidas novas diretrizes que trazem mudanças significativas no diagnóstico e tratamento da hipertensão. Teve uma atualização agora da diretriz brasileira, né, de cardiologia, e essa edição de 2025 veio dando o que falar e está puxando muito gancho para a gente, como cardiologista, trabalhar nessa parte da prevenção. Então, assim, a primeira manchete alarmante é que o 12/8 não é mais uma pressão boa, né, mas, na verdade, não é isso que a diretriz ela quer trazer para a gente. Ela quer dizer que aquele paciente que tem uma pressão de 12/8, mas que está fumando, está com sobrepeso, não pratica atividade física, está ali ainda devendo em alguns quesitos de prevenção, ele pode vir sim a se tornar hipertenso. Então, não é o fato dele ter uma pressão 12/8 que ele não vai precisar se cuidar, né? E como a gente sabe, a pressão arterial, a hipertensão é uma doença silenciosa. A pessoa, via de regra, não vai sentir nada, não vai ter um sintoma, não vai ter nenhum sinal de alerta que mostre para ela que ela está ficando hipertensa. Então, essa busca é uma busca mesmo que a gente tem que fazer um rastreio. A pessoa tem que ir lá, aferir a pressão para garantir que aquela pressão ali está num nível normal, né? Então, assim, para o diagnóstico mesmo de hipertensão, continua 2 pressões acima, maior ou igual a 14/9 em consultório, ou outras pressões já um nível bem mais alto, que aí você não precisa ter essas 2 pressões aí aferidas. Mas esse grande gancho aí que a diretriz vem trazendo é que o 12/8 per si não quer dizer que você vai estar garantido que você não vai ficar hipertenso. E a gente tem que trazer essa conversa para essa pauta de prevenção, essa pauta dos cuidados, do que você precisa fazer para você não se tornar um hipertenso. A médica cardiologista explica ainda quais são os principais sintomas e sinais para doenças cardíacas e a importância do check-up anual. Então, um paciente chega para a gente para uma consulta de rotina, ele está num peso normal, né? Ele está num peso ali, naquele peso, está com IMC normal, não está com sobrepeso, não está com obesidade. Ele mantém um bom padrão alimentar, você vê que não é um paciente que está consumindo muito ultraprocessado, enlatado, embutido, industrializado. Faz atividade física pelo menos meia hora, 3 vezes na semana, não tem hábitos danosos como fumar, e não tem também um histórico familiar para doenças do coração, você vai requisitar exames de laboratório para ver como é que está de fato aquela dieta e integrar das orientações. Então, nessa consulta, o check-up é importante de rotina, porque a maioria das doenças cardiológicas, elas são tratáveis e preveníveis, né? Então, assim, a gente nota que, principalmente os homens mesmo, eles esticam aquela corda, aquele sintoma, eles fogem, né, desse momento com o cardiologista. Então, assim, existe essa orientação de que todo adulto, né, ali, principalmente após os 40 anos, devem passar por uma consulta de triagem em rotina com o cardiologista para que garantam que ele não tem nenhuma doença prevenível. Esperar a manifestação dessa doença é muito mais difícil de ser tratada, né? Um infarto, né, tem uma mortalidade elevada e ele podia ser prevenível com alguns testes e alguma rotina da cardiologia. A partir de outubro, a conta de energia elétrica vai ficar um pouco mais barata em relação aos últimos meses, mas ainda terá custo extra para o consumidor. É que a ANEEL anunciou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1. Hugo Fernandes. A bandeira vermelha patamar 1 vai representar um adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, a decisão foi tomada por causa do baixo volume de chuvas, o que reduz assim o nível dos reservatórios nas usinas hidrelétricas. Neste cenário, há necessidade de acionar as termoelétricas que possuem um custo maior de geração de energia. A agência ressalta que a geração solar não supre o sistema em tempo integral, o que também contribui para o acionamento das termoelétricas, especialmente no horário de ponta. Uma exposição que celebra mestres da arte no Rio Grande do Norte e revela obras inéditas está disponível na Pinacoteca do Estado. Tarsila Costa tem mais informações. A exposição Feito Potiguar reúne obras de 51 artistas consagrados aqui na Pinacoteca do Estado. Eu estou com o curador da exposição para entender mais um pouquinho, né, o que é que o público pode ver. Manuel, fala um pouquinho como foi feita essa curadoria, né? São obras de 51 artistas, mas há um volume grande de obras, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso. O Feito Potiguar é uma tradução poética do programa Feito Potiguar, que lida e trabalha fortemente com a autoestima do Rio Grande do Norte, valorizando aquilo que é feito aqui.
produto mesmo potiguar. Daí a ideia de trazer os artistas que pavimentaram a trajetória das artes visuais aqui no Rio Grande do Norte. É um presente do Conselho Estadual de Cultura, do SEBRAE, da própria Fundação Zé Augusto, à sociedade potiguar e, obviamente, aos turistas que nos visitam. É uma curadoria centrada na tradução, verdadeiramente, daquilo que é essencialmente norte-riograndense. Então, nós temos, na grande parte, obras inéditas do acervo público da Pinacoteca, isso é muito importante, porque valoriza aquilo que é nosso, e obras que trazem, de fato, um marco muito diferenciado, que é um marco de registros únicos. Por exemplo, o galinho de São Gonçalo do Amarante, o galinho da nossa cultura, do nosso folclore, né, que representa o nosso folclore. Nós temos, emprestado, inclusive, pelo professor Antônio Marques, esse galinho, ele tem duas versões, pela primeira vez apresentada, o de Dona Neném e o de Antônio Soares. Antônio Soares é o grande mestre. O galinho foi pintado posteriormente por Dona Neném, feito algumas modificações, de modo que se pode observar essa faceta do galinho primeiro, que era mais utilitário, que era um jarrinho, do galinho que virou o símbolo e estampou, né, o Rio Grande do Norte no âmbito do folclore nacionalmente. Ao todo, quantas obras nós temos aqui e dessas quantas são inéditas? Nós temos mais de 80 obras, na sua grande maioria inéditas. Quase 90% nunca foram vistas. A obra que está aqui atrás, por exemplo, é um tapete, uma tapeçaria do grande mestre Dorian Gray, é uma tapeçaria que de fato nos representa, digamos assim, porque tem os elementos do nosso dia a dia, tem a praia, tem o coqueiro, tem o sertão, mas tem também o caju, enfim, é uma obra de 4 metros, é um verdadeiro mural em têxtil, né? Um mural tecido pelo mestre Dorian Gray. Temos também uma obra que é muito interessante, que festeja o primeiro artista potiguar. Segundo Câmara Cascudo, Joaquim Fabrício foi o primeiro artista, oficialmente falando, que teve uma construção sequenciada, um artista que estudou na Academia Imperial de Belas Artes, e não existia obras de Joaquim Fabrício. Então foi feito através de um profissional, Roncalli, que lida com a inteligência artificial, foi feito um resgate, porque nós tínhamos apenas um registro de uma obra na parede de uma casa, né, no começo do século passado. E aí, com a ajuda da inteligência artificial, a gente resgata essa obra e apresenta à sociedade, de um modo geral, uma construção, uma obra realmente muito interessante, é uma paisagem litorânea de Joaquim Fabrício. Manuel, e assim, essa exposição é uma excelente oportunidade para quem está em casa conhecer um pouquinho do trabalho, como você disse, quem pavimentou as artes aqui no Rio Grande do Norte, esses grandes nomes, esses grandes vultos, né? E o melhor que a entrada é gratuita, né? Eu queria que você convidasse quem está em casa para vir aqui conhecer e falar um pouquinho quais os horários que a exposição está aberta, né? Quais os dias. A exposição Feito Potiguar está aberta de terça a domingo, das 9 às 16, é gratuita e é de fato uma experiência ímpar de ver e valorizar aquilo que é essencialmente nosso, como o programa Feito Potiguar faz. Então venha, além dos núcleos e da discussão histórica do folclore, nós temos uma homenagem às mulheres e temos uma homenagem especial a Vatenô, pintor dos cajus, e a Célia Albuquerque, artistas que nos deixaram recentemente. Manuel, muito obrigada pelas informações. E você que está em casa, não perca essa oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais das obras dos nossos grandes artistas com entrada franca aqui na Pinacoteca do Estado. Natal recebe a segunda edição do Space Day. O evento, que segue até amanhã, propõe uma verdadeira viagem pelo universo da exploração espacial. Tarsila Costa mostra como a experiência tem despertado a curiosidade de crianças e jovens. Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Foguetes, realizada recentemente no Rio de Janeiro, a estudante do primeiro ano do ensino médio, Sabrine Pereira, de 15 anos, ficou fascinada pelo universo espacial na primeira edição do evento, no ano passado. Ela acredita que o Space Day irá incentivar outras crianças e jovens a se interessar pelo tema. Eu tenho certeza que sim, porque a gente conhece muitas coisas desse universo, muitas experiências, assim, e é tudo muito estimulante, muito interativo. Eu acho que vai sim
motivar outras pessoas. Aluno do 5º ano, o pequeno Lucas Rufino, de 10 anos, ficou encantado com as curiosidades sobre a rotina dos astronautas e das viagens espaciais. Eu gostei da parte onde eu descobri que os astronautas lá no espaço e a montação lá do foguete. E também que os astronautas podem simplesmente passar objetos através, porque não tem a gravidade. E o que você achou da comidinha? Você viu uma comidinha, como é que eles comem, né? Parece uma ração. O que você achou? Bom, eu achei como se eles tivessem um pet e eles comessem junto. Em sua 2ª edição, o Space Day é fruto de uma parceria com a International School, eleita 9 vezes como o melhor programa bilíngue do Brasil. A gente já é parceiro do Neves há muitos anos, né? A gente trabalha com eles com o nosso programa bilíngue aqui na escola e a gente sempre procura trazer oportunidades para todos os nossos estudantes, né? De vivenciar novas coisas, de poder ver o mundo diferente também, porque é isso que é o bilinguismo, né? A gente poder trazer oportunidades de conhecer o mundo também com outras línguas. E além de levar os alunos para o Kennedy Space Center nos Estados Unidos, já esse sendo o 3º ano, a gente está no 2º ano aqui na escola com o Space Day, que é um projeto também que a gente tem a parceria aí para poder trazer para a escola um pouquinho dessa vivência que a gente tem nos Estados Unidos, né? No evento, os estudantes puderam ver de perto réplicas de foguetes e capacetes e interagir com especialistas, como os representantes da Michaelis Fundação, que atua com educação espacial e treinamento. São mais de 500 empresas espaciais espalhadas pelo mundo, startups, pequenos negócios. Então essas empresas começam a construir foguetes, construir satélites, trabalhar com mineração espacial. Então o propósito é exatamente mostrar para a geração, principalmente a partir dos 7 anos de idade, que daqui 10 anos o dia deles, o dia a dia vai ser, de repente, chegar para os pais, para as mães, para vocês, falar, gente, eu estou indo trabalhar na Lua, eu volto daqui a uma semana. Então isso é o que a gente veio de novo, no 2º ano, trazer aqui para Natal, mostrar o que a gente está falando nessa nova área comercial e espacial. Sensibilidade, coragem e competência representam a força feminina na indústria potiguar. Com o poder de transformar o sistema econômico e a sociedade, hoje elas ocupam quase 40% dos postos de liderança na indústria do estado e lideram abrindo espaço para outras mulheres. E nessa trajetória, elas não estão sozinhas. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte tem dado passos consistentes para estimular a captação, vagas de trabalho e o protagonismo feminino no ambiente industrial. É isso o que vamos apresentar na reportagem especial de Simone Silva. Eu sei que é muito desafiador, eu vivo esse desafio e se tá com medo, vai com medo mesmo. Trabalhei muito aqui, vivenciei acho que 30 anos aqui dentro para ver o meu filho se formar. Viva a indústria. Qualquer setor que você vá, você vai ter desafio. Então, primeiro, eu acho que a mulher tem que se desprender disso, né? Ela tem que ter a coragem, né? A gente tem muita capacidade de fazer a mudança. E a mudança tem que começar da gente mesmo, mulheres. Elas não só estão crescendo, sendo protagonistas no seu negócio, como elas vêm liderando suas equipes, os seus negócios, o seu dia a dia, mostrando que a mulher ela pode ser o que ela quiser. Apesar de representarem 51,5% da população brasileira, as mulheres ocupam menos de 25% da força de trabalho na indústria brasileira. É uma matéria-prima que existe, mas que precisa passar por inúmeras etapas, ser manufaturada, avançar por meio de processos integrados até se transformar num produto acabado, pronto para evoluir e se transmutar numa peça personalizada e essencial para a economia. Os dados mais recentes apontam que a presença de mulheres em cargos de liderança na indústria do RN passou de 35,7% em 2013 para 39,1% em 2023. A história de uma dessas mulheres tem início na Zona Norte de Natal. Ela foi a primeira funcionária da empresa familiar, filha dos fundadores da Matersol. Débora Sayonara começou vendendo peças de moda íntima e praia a caminho da escola, no trem.
onde às vezes trocava o produto por um simples grude. Com a perda do pai em 2010, assumiu a frente dos negócios. Eram 2 colaboradores, 2 colaboradoras, que é a minha mãe na parte técnica, e ela começou a costurar, e eu como vendedora fui a primeira funcionária dela na marca. Então ela atuava na área da produção e eu atuava na área de vendas. Como a gente mora aqui na Zona Norte, em Natal, a gente vendia os produtos no trem, quando eu ia estudar, ia para a escola. Hoje ela comanda uma empresa que produz 10 mil peças por mês. Lança estampas semanais, mantém 3 lojas em Natal e chegou até a África e Estados Unidos, onde já pretende ampliar a central de distribuição. Mas demorou para perceber que não era só uma gestora de CNPJ, era uma mulher da indústria. E foi aí que eu descobri que a empresa foi fundada em 1987, mas que eu nunca tinha sido industriária. Eu era administradora de um CNPJ, eu era comerciante daquilo que a gente produzia, só que eu nunca olhei a indústria como transformadora de riqueza. É a indústria que transforma a riqueza, Ela transforma o produto para o comércio fazer caixa e vender. E na FIAN Jovem, quando eu olhei outras industriárias, que eu olhei outros exemplos, eu falei, meu Deus, que mundo diferente é esse? E beber da fonte da indústria é muito interessante, porque a gente já instalou vários projetos. A gente já descobriu quanto custa, por exemplo, o minuto da indústria, que a indústria tem que ter um custo separado do comércio, do serviço, que a gente tem que calcular de formas diferentes, e o quanto ela é agregadora dentro do negócio. Mais do que números, Débora constrói futuro. 90% de sua equipe é feminina. Cada peça que sai da Matersol carrega mais do que moda, praia e fitness, com DNA potiguar. Carrega dignidade, história e empoderamento feminino. Há 30 anos na Matersol, Valquíria Severo iniciou como costureira da marca e aprimorou seu aprendizado. Hoje, aos 54 anos, é pilotista. É diante de cada ponto e cada molde usado na confecção de inúmeras peças que se sente forte, útil e parte de algo maior. A gente costura sonhos. Sou pilotista. A gente desenvolve o modelo, As meninas pegam os desenhos, escolhe os tecidos e a gente vai e monta o biquíni. Eu, primeiramente, com ela, minha patroa Fátima. Aí depois a gente vai, eu repasso aquilo ali tudo para as costureiras. Vou ensinando, vou mostrando. Às vezes ela, isso aqui não vai dar certo. Vai. Aí a gente vai, se senta e mostra e sai essas peças lindas aí que tá aí. Tudo que vocês vestem passa pelas minhas mãos. Eu me sinto a coisa mais linda do mundo. Pela cultura, da mãe treinar a filha, que treina a avó, que ali faz uma costura, um bordado, uma renda, um fuxico. O caminhar só a gente pode até ir mais rápido, mas o junto a gente chega muito mais longe. 21% é a participação da indústria no emprego formal do país. O segmento de vestuário e acessórios, segundo dados de 2023 da Confederação Nacional da Indústria, representa 4,6% na participação do emprego industrial. Ocupa a 5ª posição entre os 10 principais. Nestes segmentos que as mulheres mais atuam. O motivo? Questões culturais. Mas quando uma avança, todo o entorno se modifica. A igualdade de gênero e a plena participação feminina na vida econômica estão entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas. Mas os desafios são inúmeros. Hoje, entre a população de 24 a 54 anos no mundo, 91% dos homens estão empregados, contra 63% das mulheres. Isso já mostra para a gente aí uma necessidade da gente promover um pouco mais de equilíbrio. Além de, claro, uma série de outros fatores, como equidade salarial, uma garantia de direitos mais ampla, etc. As mulheres têm uma força muito importante para a indústria, porque não pelo fato de serem mulheres em si, mas pelo
pelo fato da presença de pessoas mais diversas, contribui muito com a inovação. Então a indústria se beneficia do ponto de vista de inovação quando ela tem diversidade. Então, o que é um bom caminho? Um bom caminho é promover ações afirmativas. Promover, criar cursos em que a presença de mulheres seja obrigatória, não necessariamente exclusiva, talvez não exclusiva, né? Mas que a presença de mulheres seja obrigatória. Processos seletivos em que nas etapas finais, obrigatoriamente, tenha que ter algumas mulheres dentro do grupo da etapa final. Na indústria brasileira, a presença das mulheres cresce a cada ano. Hoje já somos 1/3 das lideranças do setor, mas ainda somos minoria. Mas os dados mostram otimismo. 58% das empresas acreditam que nos próximos 5 anos as mulheres terão mais oportunidade na gestão industrial. E no Rio Grande do Norte, o movimento vem ajudando a concretizar esta realidade. O projeto Ela Faz Indústria, uma parceria da Fierne com o Sebrae, que ajuda no fortalecimento da autoconfiança e da gestão feminina. É um projeto não só da nossa federação, mas é uma recomendação criada pela CNI e que o presidente Roberto Serquis abraçou, trouxe aqui para a nossa federação, que é o Ela Faz Indústria. Ela Faz Indústria é um projeto que está dentro do nosso Procomp, que é um projeto de competitividade para micro e pequena empresa. E qual é a missão? Formar líderes. Mostrar quais são os critérios de liderança, como é que eu ocupo um lugar de destaque, qual é a minha visão de gestão. Os espaços eles estão ali disponíveis. Nós, enquanto mulheres, temos que ocupá-los. Ir lá, mostrar a nossa força, a nossa garra, porque se tem espaço e ele está vazio, não tenha dúvida que a mulher vai lá e ocupa. A gente sabe que cada vez mais as mulheres vêm se inserindo nesse ambiente industrial que é composto maiormente por homens. Então, o Procomp, ele vem trabalhar essa temática comum, que é enaltecer esse protagonismo feminino, mostrar todas as conquistas das mulheres através do quê? Dando ferramentas a elas que elas possam colocar em prática no seu negócio e fazer disso um diferencial competitivo para as suas empresas. Então, nessa chamada que está vigente, iniciada agora em 2025, que são 5 setores, nós estamos trabalhando 5 tipos de projeto. Cada projeto desse trabalha 25 empresas. Então, a gente tem projetos aí, por exemplo, de liderança feminina, que está trabalhando com 25 empresárias de 11 setores produtivos diferentes. A capacidade técnica, aliada ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais, prepara as mulheres para ingressar e crescer na indústria, ocupando espaços. Empresas que apostam na diversidade registraram uma redução do turnover, a taxa de rotatividade, e ganhos em produtividade. O Senai está atento a essa movimentação e à força delas. A nossa missão enquanto instituição é falar que existe um caminho de formação técnica de qualidade e que a mulher ela pode verificar e perceber essas vagas, se qualificar e concorrer às vagas para o mercado de trabalho. A indústria oferece oportunidades, é preciso buscá-las, é preciso se qualificar, é preciso não parar de estudar. A indústria ainda é desafiadora, mas quando a mulher se posiciona, é uma revolução. Do chão da fábrica à presidência de sindicatos, a gestoras, criadoras, inovadoras, ajudando a superar as barreiras de gênero. Cada vez mais na indústria, há rosto, voz e coração feminino. No Rio Grande do Norte, 3 mulheres ocupam a presidência de sindicatos, uma evolução importante na representação feminina das entidades setoriais. Mulheres como Zauleide Queiroz, que junto com o marido Antônio Leite, levou a Esther Bom de uma rua no Alecrim a um moderno parque industrial em Parnamirim. São 34 anos de uma história iniciada para sustentar e criar o filho único. Hoje, como diretora administrativa e financeira, lidera mais de 1.200 funcionários. Ele resolveu comprar uma máquina de picolé, o qual ele já tinha trabalhado com picolé, e começou a luta, só eu e ele, e um sorveteiro de rua, daqueles carrinhos de rua. Quando foi 40 dias, a gente já tinha 20 carrinhos na rua.
né? Então a gente começou uma luta, foi uma luta muito grande, assim, a gente trabalhava de dia e de noite, não tinha hora para acabar. Começou a crescer, a evoluir, assim, numa proporção que nem a gente esperava, né? Então eu me deparei, eu digo, homem, quer saber, eu vou estudar, vou terminar meus estudos. Quando eu casei, eu terminei meus estudos na metade do caminho e fui embora, né? Eu digo, agora eu vou voltar a estudar. Aí fui fazer administração. Quando eu fui fazer administração, aí foi onde eu comecei a me sentir uma mulher empreendedora, né? Ainda foi eleita à frente do Sindicato das Indústrias de Sorvetes do RN. E acredita que dar oportunidade é permitir que a mulher descubra o seu poder. A maior causa que eu consegui abraçar foi essa questão de liderança, porque eu acho que é um papel fundamental para a gente mulher. Hoje, com a presidência de Roberto Serquis, o nosso presidente, né, da Fierne, ele dá muita oportunidade para a mulherada, né? Então tem muitas mulheres, é a época que eu estou vendo que tem mais presidente mulheres e a mulherada tá mostrando para que veio, né? Tá realmente fazendo acontecer, né? Oportunidade que Maria Eliette Ferreira, de 31 anos, abraçou. Há 11, trabalha na Esterbon. Foi seu segundo emprego. Entrou como ASG, mas a indústria estimulou seu crescimento. Fez faculdade de gestão na área de produção. É ela que fiscaliza a qualidade da linha de picolés. Aqui a gente dá muita oportunidade e foi aí que despertou aquela vontade de realmente me aperfeiçoar. E me aperfeiçoei na parte de gestão da qualidade, sou formada em gestão da qualidade na minha área mesmo. E estou aqui com o pessoal dos gelados e comestíveis hoje. Até tem pessoas, às vezes, que chegam assim, quando sabe da minha história, da minha trajetória aqui na empresa Esterbon. Elas ficam bestas, assim, quando vê, porque eu tive muita persistência também. Eu sempre agarrei todas as oportunidades. E, para mim, eu nunca coloquei um obstáculo como, tipo, dizer, aquele obstáculo é muito grande, eu não vou conseguir. Sempre eu ia para cima e dizia, eu consigo. E eu acho que todas as mulheres, ela devem pensar assim, que nós mulheres, a gente tem capacidade de estar aonde a gente quiser. E em Natal, um seminário nacional vai reunir especialistas de várias áreas para discutir os desafios e os avanços no cuidado com pessoas neurodivergentes, como autistas e pessoas com TDAH. Um dos destaques é a presença do médico italiano Salvatore Rinaldi, que propõe uma abordagem inovadora no tratamento dessas condições. William Medeiros conversou com ele e você vai acompanhar essa entrevista a partir de agora. Isso mesmo. Hoje a gente começa a falar sobre o Seminário Nacional de Neurodiversidade que acontece aqui em Natal. Para falar mais sobre o assunto, a gente vai conversar com o professor e médico Salvatore Rinaldi. Ele que é especialista no assunto e também desenvolveu uma tecnologia capaz de ajudar pessoas neurodivergentes. Professor, uma alegria receber o senhor por aqui. O que está sendo discutido aqui nesse seminário? In questo seminario viene discusso aspetto. Nesse seminário vem discutido um aspecto abbastanza recente, muito recente, sulle conoscenze che sono alla base dell'autismo e delle neurodivergenze. Sobre os conhecimentos que estão na base do autismo e das neurodivergências. Lei sa che sono state ipotizzate molte cause all'origine dell'autismo. Vocês sabem que foram hipotizadas muitas causas na origem do autismo. Nessuna delle cause ipotizzate, nenhuma das causas hipotizadas, è stata confermata scientificamente. Foi confirmada cientificamente. Basta pensare al fatto che i vaccini provocano l'autismo.
Basta pensar que as vacinas podem provocar autismo. Oggi si sa che i bambini autistici Hoje se sabe que as crianças autistas nascono autistici. nascem autistas. Non è che si diventa, si nasce. Não é que se tornam autistas, já nascem autistas. Capisco che questa cosa può essere difficile da essere accettata. Eu entendo que essa situação possa ser muito difícil de ser aceita. Ma da un punto di vista dell'evoluzione umana, Mas do ponto de vista da evolução humana, l'autismo può essere considerato come una forma di difesa o autismo pode ser considerado como uma forma de defesa del nostro organismo, del nostro sistema nervoso, do nosso organismo, do nosso sistema nervoso, rispetto alle aggressioni ambientali. em relação àquilo que seria uma agressão ambiental. Se noi andiamo ad analizzare i comportamenti super selettivi, Se nós vamos analisar os comportamentos super seletivos, il fatto di ridurre le capacità di socializzazione, o fato de reduzir as capacidades de socialização, forse possiamo meglio comprendere talvez possamos melhor compreender il concetto di difesa o conceito de defesa che la natura sviluppa que a natureza desenvolve per difendersi para defender-se e purtroppo si manifesta clinicamente e infelizmente se manifesta clinicamente con fenomeni come l'autismo. em fenômenos como, por exemplo, o autismo. A gente também queria falar sobre os novos conhecimentos sobre a origem do autismo. O que o senhor tem a dizer em relação a esse tema? Allora, è ovvio che una volta che il sistema nasce alterato, É óbvio que uma vez que o sistema já nasce alterado, noi dobbiamo cercare di migliorare, rendere più efficace nós temos que procurar de melhorar, de tornar mais eficaz questo sistema. este sistema. Le ricerche di neurofisiologia As pesquisas de neurofisiologia hanno dimostrato demonstraram che i bambini con disturbi dell'autismo, ma più in generale del neurosviluppo, que as crianças com distúrbios do autismo ou em geral crianças com neurodesenvolvimento, problemi di problemas de neurodesenvolvimento, hanno attivazione delle onde cerebrali possuem ativações das ondas cerebrais caratteristiche. com características específicas. Quindi qual era la sfida maggiore? Portanto, qual era o meu desafio maior? Poter riorganizzare questi ritmi anomali, disorganizzati, poder reorganizar esses ritmos anômalos que estão desorganizados in ritmi maggiormente organizzati, em ritmos de uma maneira melhor organizadas, più funzionali, mais funcionais, a prescindere dalle alterazioni iniziali. Independente da alteração inicial. Eu queria que o senhor também falasse sobre as bases dos novos conhecimentos que foram criados. Inclusive foram criados tratamentos específicos. Quais são esses tratamentos? Allora, questi trattamenti hanno un nome. Esses tratamentos possuem um nome. Diciamo, non sono nuovi perché esistono da anni. Eles não são novos porque já existem há muitos anos. Ma li presentiamo qui nel Rio Grande do Nord a Natal. Mas nós estamos apresentando aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, per un semplice motivo. Por um motivo muito importante. Io giro molto il mondo. Eu ando pelo mundo todo. Ma non ho mai incontrato una sensibilità. Mas eu nunca encontrei uma sensibilidade all'inclusione, para a inclusão, al rispetto, sobre esse assunto, alla volontà di permettere alle persone che hanno difficoltà di evolversi socialmente. Instituições ou iniciativas que possam ajudar essas pessoas a retomar a questão social. E quindi, anche se in Brasile avevo autorizzato solo 3 protocolli di neuromodulazione, mesmo tendo autorizado o uso no Brasil de 3 protocolos de neuromodulação, io e mia moglie abbiamo sentito il dovere, ele e a sua esposa, que também é médica e pesquisadora, eles sentiram o dever di poter dare questa accessibilità, de poder dar essa acessibilidade ad un numero più ampio, a um número maior,
ma anche nell'ambiente, mas também no ambiente, che persegue questi obiettivi. Em ambientes que perseguem, que são sensíveis a esses objetivos, como aqui. Sim. Eu também queria que o senhor comentasse como esses conhecimentos podem agregar aos profissionais que estão participando desse evento e também às mães de crianças atípicas. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che tutti i profissionali che si occupano dell'autismo, antes de tudo, eu gostaria de ressaltar que todos os profissionais que se ocupam, que se devotam ao autismo, svolgono un ruolo eccezionale. Eles desenvolvem um papel muito importante e excepcional. Loro sanno bene quali sono gli ostacoli. Eles sabem bem quais são os obstáculos. E qual è il loro impegno per cercare di ridurre questi ostacoli. E qual é o seu empenho para procurar de reduzir este impacto. Il nostro ruolo, o nosso papel, è quello di aiutare, é aquele de ajudar tutti questi operatori, todos esses operadores, ad avere risultati migliori, a terem resultados melhores, perché noi andiamo a lavorare su quella base, porque nós estamos trabalhando sobre aquela base, dove non è possibile interagire diversamente, porque onde não é possível interagir de modo diferente. E quindi unire lo strumento educativo e, portanto, unir o instrumento educativo a una ottimizzazione dei meccanismi neurofisiologici, a otimização dos mecanismos neurofisiológicos che sono alla base del disturbo, que estão lá na base desses distúrbios. E quindi avere una cooperazione e, portanto, ter uma cooperação che possa essere maggiormente efficace per queste popolazioni, que possa ser de modo muito mais eficaz a essas populações. Comigo aqui também está o senhor Henrique Martins, que nos ajudou na tradução das respostas do professor Salvatore Rinaldi. E eu queria aproveitar o espaço que o senhor também comentasse o que é importante que está sendo discutido aqui, o senhor como um dos organizadores também desse evento. Eu posso fazer um comentário sobre a questão da certificação e da segurança da qual eu me ocupo no Brasil, em manter esse sistema que já há 10 anos ele está regulamentado através do uso do Ministério da Saúde, da Anvisa, e que compulsoriamente, para que tenha essa validação, ele necessita de sistemas de certificações, como por exemplo o Inmetro, e eu vejo nesse momento a realização de um certo sonho de todos que se envolvem nessa ação, porque o maior objetivo que existe da saúde é, desde o início da vida, que começa na infância e vai se projetando para o resto, oferecer soluções tanto de tratamento quanto de prevenção. E eu vejo que essa oportunidade aqui começa a se estruturar no Brasil através dessas possibilidades, ganha um espaço especial aqui nesse local, que demonstra a sensibilidade, como disse há pouco o professor, por essa causa social. Muito obrigado, professor. Grazie. Também quero agradecer ao senhor Henrique Martins que estiveram aqui nessa entrevista. E é isso, esses temas estão sendo discutidos aqui no seminário que acontece agora à noite no Hotel Holiday Inn. E fico agora com a nossa despedida. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara e continue nos acompanhando aqui pelo Canal 10.